Fala pessoal, então vamos para a próxima questão aí, agora a questão 73, questão da Universidade Federal do Goiás. Então vamos lá, um produtor de suco armazena seu produto em caixas em forma de paralelepípedo, com altura de 20 centímetros. Então aqui já vai anotando, o formato, a altura, beleza? Tendo capacidade de 1 litro. Ele deseja trocar a caixa por uma embalagem em forma de cilindro, de mesma altura e mesma capacidade. Para que socorra o raio da base dessa embalagem cilíndrica em centímetros deve ser igual a... E aí ele dá as alternativas. Então vamos interpretar aqui, né, o problema. Então pelo que ele diz, ó, então esse produtor ele tem primeiramente uma caixa em formato de paralelepípedo. Então a gente poderia desenhar algo mais ou menos assim, né? Algo mais ou menos assim. Vou tentar aqui. E aí essa caixa ela tem 20 centímetros de altura, certo? E aí ele fala ali a capacidade, essa capacidade, na verdade, é o volume, né? O volume dessa caixa. Então essa capacidade, na verdade, é o volume. Então se a gente desenhasse aqui, ó, teria então a altura, que é de 20 centímetros, certo? 20 centímetros. E ele fala que o volume, né? Então o volume é de 1 litro, beleza? 1 litro. E aí ele quer trocar, ele não quer mais esse formato, né? Ele quer, na verdade, agora um formato cilíndrico, mas que mantenha esse mesmo volume aqui, essa mesma capacidade, né? Lá ele chama de capacidade. Capacidade. Beleza. Então você vai ter, na verdade, agora um cilindro, certo? Um cilindro mais ou menos assim. Então se a gente desenhar aqui. E aí o cilindro, a gente sabe que a base desse cilindro é um círculo, né? É um círculo. E se é um círculo, vai ter um raio. Vai ter um raio aqui. E ele quer descobrir esse raio. Qual o valor do raio? Esse cilindro aqui tem a mesma altura de 20 centímetros, certo? Qual que tem que ser o valor desse raio para que o volume desse cilindro aqui também seja 1 litro, certo? Então, com esse volume aqui, ó, também seja de 1 litro, né? 1 litro. Vou colocar assim, né? Um L maiúsculo. 1 litro. Beleza, a gente vai lembrar como que a gente calcula volume de qualquer coisa, na verdade, né? Então, calculando o volume, ó. Calculando o volume. Para ficar bem organizado aqui. Então, o volume de qualquer coisa é a área da base desse objeto, chamado de AB, vezes a altura desse objeto. Beleza. No caso do cilindro, a área da base de um cilindro é um círculo, não é? Então, a base do cilindro aqui é um círculo. Então, essa área da base aqui, ó, como é que é a área de um círculo, né? É πr ao quadrado. Πr ao quadrado. E você tem essa base e você multiplica pela altura. Então, é como se você fosse somando, né, várias bases aqui, empilhando elas, né, e formando ali o volume, né, em 3 dimensões. Beleza, então você vai ter que o volume aqui vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Se a gente substituir os valores, então o π é um valor, se você pegar nas alternativas, ele não substitui, nem pede para você substituir. Então pode deixar mesmo o símbolo π, mas isso aqui é um número, né? A gente sabe que é um número. O r é o que ele quer saber. E a altura, ele fala que é a mesma altura, então 20 centímetros. Isso aqui é uma equação, né? Isso aqui tem que ser igual a quanto? Ele quer que tenha a mesma capacidade de 1 litro, né? Que é a mesma capacidade na caixa no outro formato. E aqui, né, já vem para você se atentar, porque aqui está em centímetro e aqui está em litro. Então a gente vai ter que converter. A gente não pode operacionalizar, né, coisas
que, apesar de ser a mesma grandeza, aliás, né, aqui é diferente, né? Mas aqui você teria centímetro cúbico, por exemplo, né? E aqui você teria litro. São unidades de volume, mas estão em unidades diferentes, né? Então a gente tem que colocar tudo na mesma unidade. Então vamos lembrar como que eu transformo litro para centímetro. Eu estou transformando para centímetro porque ele pede na questão que seja em centímetro. Poderia ser o contrário também, né? Se fosse centímetro cúbico para litro, enfim. Então, ó, transformando, né, de centímetro, de litro, né, na verdade, para centímetro cúbico. Beleza? Então vamos lembrar lá da nossa definição de litro. O que é o litro? A gente já viu em algumas questões, mas é você pegar um cubo, fazer aqui bem rapidinho só para a gente retomar. É você pegar um cubo de 10 centímetros de aresta, tá? E você calcula o volume desse cubo, né? O volume desse cubo aí seria o quê? 1000, né? Porque você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, isso dá 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos. Isso aqui é um litro, né? Foi definido assim, né? Por conveniência e tal. Tem algumas explicações do porquê, mas de forma geral foi definido assim. E aí você vê que aqui ele já facilitou pra gente, né? Porque ele te dá 1 litro mesmo, tá em centímetro, então você pode só substituir aqui, ó, de forma direta. Não precisa transformar mais nada, tá? Então, se a gente voltar lá, né? Então, voltando aqui, a gente vai ter o seguinte. Então, vamos substituir lá na nossa equação. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, então. Π r ao quadrado vezes 20 tem que ser igual a 1 litro, mais 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Beleza. Agora é só a gente manipular aqui, né? A gente quer isolar o R, porque ele quer o raio, né? Então, pra gente fazer isso, vamos manipular aqui bonitinho, ó. Eu posso dividir dos dois lados, né? Por π vezes 20. Porque quando eu faço isso, 20 dividido por 20 é 1, π dividido por π também é 1. Isso vai ficar, então, só o R ao quadrado, né? Desse lado aqui, ó, vai ficar, então, vou escrever embaixo aqui, ó. Vai ficar R ao quadrado. Desse outro lado aqui, você tem 1000 dividido por 20, você vai simplificando aqui, ó. Vai dar 50, né? Corta o zero, depois o 100 dividido por 2, que dá 50, então vai ficar 50 π, né? Ou 1000 dividido por 20, ou 100 dividido por 2, vai dar 50 π, né? Você faz da forma que você achar melhor. E aí agora aqui a gente, como ele quer o R, né? Ele não quer o R ao quadrado, a gente tira a raiz, né, dos dois lados também. Raiz quadrada, então R ao quadrado dentro da raiz quadrada vai sair só o R, né? A gente simplifica aqui. E desse lado aqui não precisa fazer nada, até porque não tem raiz exata disso aí, né? Vai dar um número quebrado. E você vai ver que nas alternativas já aparece essa resposta e é a letra E, né? Então, vai ser a letra E, que dá 50, raiz de 50 π, e aí vamos colocar a unidade, né? Aqui é centímetros, tá? Então, esse é o valor, né? Que tem que ser o valor do raio desse cilindro para a gente ter o mesmo volume, caso ele queira trocar a embalagem. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima questão.